Alô? E agora sim, eu acho que o doutor Maia está me ouvindo agora, né? Alô, bom dia. Bom dia, Pedro. Tudo bom com o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Lindo, Tudo bem. lindo dia de sábado, certo? Tá ali adaptando. Agora tá quase perfeito. Tá me ouvindo bem? Agora sim, meu Deus, a voz tá linda. Tá voz de locutor, tá uma voz de locutor. Saiu da garganta. É isso, né? É o meu lado Cid Moreira. Isso, alguma coisa me fazia pensar exatamente no Cid Moreira. Deve ser os seus cabelos brancos também, né? Não, te lembra que eu te disse que quando eu fiz mestrado no Rio de Janeiro, no fim da década de 90, eu saí com o meu colega para ir para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e na rua nós estamos numa esquina esperando um táxi. Aí chega uma pessoa, assim, um cara, e diz: Cid Moreira, eu sempre te admirei, por favor, assina aqui o seu nome, porque eu preciso de um autógrafo seu. Aí eu mais que na hora escrevi: Cid Moreira, um abraço para ti. Ainda bem, o cara deve ter ficado numa felicidade só, né? Pô, tu tinha que ver. Uhum. Não, em compensação, eu estava uma vez com uma pessoa conhecida, tá? E era num barzinho, assim. Então, daqui a pouco, um conheceu, o outro conheceu, e chegou uma moça junto com uma senhora, e a senhora olhou, a moça olhou para ele, né? E disse: tu é o fulano, né? E ele, bem sorridente, já tinha dado autógrafo para uma pessoa e já tinha cumprimentado outras e tal. Ele disse: sou. E a senhora mais idosa olhou para ele: tem certeza que tu é ele? Mas ela fez uma cara, sabe, de decepção. E ele ficou assim, todo mundo riu, né? Ficou aquela situação bem. E depois ele estava xingando a velha, sabe? O que ela pensa, não sei o que. Eu digo: calma, meu filho. Ela tinha uma outra ideia a teu respeito, só isso, né? A gente se decepciona, né, também, muitas vezes. Mas é tu, né? Tava esperando mais. Doutor Maia, essa semana foi uma semana bacana. Nós tivemos 2 prisões de homens que fizeram atos, assim, imperdoáveis, não é? Que é estuprar uma mulher indefesa. Mesmo que ela tivesse capacidade de defesa, o próprio ato, né, do estupro, o desejo de praticar o estupro, eu acho que já é o crime. E eu acho que não serve de consolo, claro que não, né? Mas é um momento em que as mulheres parece que se sentem um pouquinho mais protegidas, né? Hoje em dia está cada vez mais nítido esse tipo de repúdio a esse tipo de atitude, né? Então, a punição é algo assim que vem nesse sentido, né? Até estou me lembrando dessa polêmica aí que houve, que aquele que está lá na Espanha, se pagar 1 milhão de euros, poderia se livrar, indicando que então o castigo tem um preço também, né? Se eu tiver condições de pagar, eu me livro do castigo. Esse é um dilema interessante, né? Quer dizer, os ricos podem e os pobres não. Pois é. É tipo só pagar e vai para casa tranquilo, né? Claro que aí entra uma coisa assim, que a gente tem vários vértices. Uma das coisas, dos castigos maiores que pode existir no nosso mundo é eu perder estrutura econômica, né? Sim. Então esse realmente seria um castigo eficiente, porque se eu tenho dinheiro e vou para a cadeia, eu posso na cadeia ter uma série de regalias que me deixam melhor do que eu estava aqui fora, né? Então, aliás, essa é uma condição quase que em qualquer crime, né? Em qualquer malfeitura, assim, a pessoa, se tem dinheiro, ela vai se dar bem em algum momento ali, né? Então, quer dizer,
o dinheiro é o nosso Deus, ou o Deus do nosso mundo hoje, que tudo pode. Autoriza tudo. Então, se eu conseguir dinheiro nesse mundo, eu, de certa forma, ganho um poder de ter qualquer coisa que eu quero. Então, tu vê que é uma coisa interessante que gera N posições e zonas críticas, né? Que dá possibilidade dessas discussões mais sofisticadas do poder, do dinheiro, do poder político, de vários tipos de associações de poder que me dão condições, dentro da minha capacidade mais esperta de lidar com situações mais complexas, de me sair sempre bem, né? Sim. Isso para a pessoa que comete o ilícito, o crime, ela já parte desse princípio, eu tenho, então eu posso, ou isso nem chega a aparecer na hora do impulso de cometer o crime? Não, tu vê aquele cara que era um cara rico, eu não me lembro o nome dele, né, que agredia as pessoas, estuprava, e agora está preso. Quer dizer, o poder que eu tenho, com a riqueza que eu tenho, ou a posição que eu tenho, eu posso usá-lo de uma forma que, ética e moralmente, eu transcendo os padrões éticos morais, porque eu, narcisicamente, ou na minha autoestima, me acho muito melhor e muito mais capaz que os outros. Então, para mim, é permitido coisas que o comum das pessoas não consegue chegar. Então, tu vê que depende da estrutura de personalidade, da expertise de chegar nas zonas de poder, de ter dinheiro, e daqui a pouco, então, os padrões ético-morais que são vigentes para a maioria das pessoas, para mim, é uma questão de expertise, de jeitinho, de eu fazer isso ou aquilo e me sair bem sempre. Agora, por que tem pessoas que, mesmo não tendo dinheiro, mesmo não tendo poder, mesmo não tendo nada, aí é ódio, porque daí elas fazem só pelo rancor mesmo, pela inveja? Sim, aí então eu busco o poder através da expertise em todo. Aí entra uma coisa interessante que tu levantou agora, que esse demônio interno, quer dizer, do egoísmo, da expertise, da inveja, dos ciúmes, da agressividade solta, da injustiça que eu acho que eu tenho dentro desta sociedade, ela é o meu inimigo. E eu, então, posso agredi-la do jeito que eu achar que é certo para mim. Então, tu vê os grupos, como grupos terroristas, são, vamos dizer assim, guiados por essa estrutura, independente do nível de poder de cada um dentro desse grupo. Agora, por exemplo, eu fiquei sabendo, não sei se tu já falou, o direito de fazer o que eu acho que eu devo fazer contra a estrutura do Estado, ou daquele que quer me controlar dessa forma. Se eu for mais esperto, eu faço na surdina. Se eu tiver uma raiva aberta, eu posso ir contra e até ser morto, ou preso, ou coisas parecidas. Então, tu vê que a linha ético-moral numa estrutura social depende muito do teor de forças agressivas que me habitam a cada momento. E a revolta que eu tenho com a sociedade no sentido de que ela não me dá o que eu acho que deveria dar. Sabe que essa história dos mitos, né, Dr. Maia, a mitologia é muito próxima de falar um pouco sobre a gente, né? Esses dias eu vi um trecho, não foi o filme completo, mas eu vi um trecho, fui obrigada a ver, porque as pessoas estavam assistindo e eu não tinha alternativa. E aí fiquei vendo e acabei até gostando. Eu não sei se o nome do filme era Thor ou se era Zeus, mas era sobre essa mitologia, tá? Então, Thor brigou, Zeus entregou o martelo para o Thor. Aí o Thor estava muito arrogante, muito cheio de razão, ele era o cara, né? E junto estava o Loki. Era o que mais aparecia ali, entre todos os irmãos e deuses e tal, semideus que tinha ali.
Nesse período, nessa partezinha do filme que eu vi, tá? Eu não vi o filme todo. Aí Zeus, por algum motivo, ficou muito brabo, porque ele ficava brabo por qualquer coisa, né? E tirou o martelo do Thor. E aí o Thor caiu na terra, porque ele tinha sido traído, alguma coisa assim, alguma coisa que ele não fez. Aí Thor caiu na terra. Aí já estava o governo americano, já estava todo mundo ali querendo saber quem era o Thor, e lá em cima, no Olimpo, o bicho estava pegando. Aí o Loki conseguiu uma conversa direta com o Zeus, e o Zeus acabou confessando que ele pegou o Loki para criar. Porque o Loki não era filho de verdade dele, filho natural, filho geneticamente, né? Não era filho dele. Loki era super revoltado, uma pessoa assim extremamente maldosa, traidora, tudo que não presta, né? E quando ele soube que realmente ele era filho, filho adotado pelo Zeus, portanto ele não tinha o mesmo tratamento que tinha o Thor, ele acabou traindo o Zeus, fez lá exatamente, não sei porque eu estava prestando atenção em outras coisas, mas depois quando eu voltei a prestar atenção, o Loki já tinha feito o Zeus dormir e já tinha assumido o trono. Aí desceu até a terra para mentir para o Thor que o Zeus tinha morrido. Mas era mentira. O Thor, muito bonzinho, disse, que pena que ele morreu, tá? E aí, o que vai acontecer? Eu posso voltar então, né? Ele disse, não, a nossa mãe não quer que tu volte. E ele tá morto, não pode voltar. E eu não posso acabar com uma última ordem do rei antes de morrer. Foi te tirar de lá, né? Te mandar pro exílio. Aí o Thor ficou por aqui, não entendi muito bem aquela parte ali, mas o que me chamou a atenção foi a raiva do Loki e a inveja do Loki contra o Thor. Capaz de acabar com raças inteiras, acabar com o mundo inteiro, baseado naquele ódio profundo que ele tinha de inveja do Thor. E eu achei aquilo tão humano, sabe? Uma coisa assim muito próxima, né? Da gente. Os mitos, a gente diz assim que as explicações da complexidade do nosso mundo só cabem nos mitos da humanidade, que são vários aí, né? E os mitos têm que ter uma explicação pessoal. Quer dizer, eu teria que, por exemplo, se eu levo em conta o mito de Édipo, o mito de Narciso, eu tenho que ver qual o meu mito pessoal ligado a um mito desse, que é amplo e pega a humanidade toda. Mas no filme esse que tu fala, realmente a gente vê que o ódio, a raiva, os ciúmes e a inveja estão mesmo entre os mais poderosos e os que têm mais capacidade de destruição. Então, por isso que a busca do poder é tão interessante, porque eu me sinto cada vez mais embrenhado naquela vivência poderosa, mas o meu nível, vamos dizer assim, de afetos negativos, que seria ódio, raiva, orgulho, narcisismo, inveja, enfim, todos os tipos de afeto negativo, em vez de se sublimarem e eu ser capaz de gerar uma comunidade onde, com o meu poder, eu gero condições abertas para todos, vamos dizer assim, tipo uma comunidade, na realidade, eu vejo que essa estrutura de poder sempre é ameaçada por alguém oposto, ou alguém próximo, ou enfim. Se eu não tenho essa visão, vamos dizer, de cooperativa, democrática, ou coisa parecida, e eu sou habitado por esses afetos que nós falamos, eu vou querer manter esse poder. E vou querer cada vez mais ter força e energia para manter a minha posição central. Então, tu vê que mesmo o poderoso pode chegar a ser mais escuro do que o normal da escuridão que nos habita, né? Dependendo da carga de poder que eu tenho. Então, não é novidade que as pessoas, quando ganham poder, fiquem cada vez mais embrenhadas em situações arcaicas, que são essas que nós falamos, afetos negativos,
e egoísticos, principalmente, né? Olha que interessante aqui, ó. Uma amiga nossa diz assim, ó. Vivi uma situação, doutor Maia, seguinte. Não vou ler todo, porque tá meio longo, tá? Ela diz o seguinte: o filho dela sempre viveu com o salário e o que ela trazia para casa de comida, tá? Então ele vivia sob organização dela, dependência dela, isso, dependência dela. Ela continua recebendo a pensão do marido, que é falecido, a casa é própria, então eles não têm grandes despesas. Só que agora, ele, desde o ano passado, ele começou a trabalhar e passou a ganhar mais do que eu. E ele me pediu para pagar as despesas da casa, do tipo água, IPTU, telefone, e luz. Pois não é que agora ele diz que ele sustenta a casa e que eu tenho que fazer as coisas que ele quer? E aí se estabeleceu um problema, porque eu não acho que eu tenho que fazer comida e colocar até os móveis do jeito que ele quer, mas ele diz que ele é que sustenta a casa e fala com um poder incrível. Eu não sei muito o que dizer. Eu saberia ter tão bem o que dizer, sabe? Mas tu vê, depende da pessoa, né? Tu vê que num nível altamente pessoal, particular e familiar, aparece exatamente o orgulho do poder. Que loucura, à medida, né? que eu ganho mais e sou homem, aí linha machista de exigência, a mãe mulher passa a ser o oposto do que era antes. Antes era provedora, agora que eu sou provedor, tu é obediente a mim e faz o que eu devo querer ou o que eu quero que tu faça. Então tu vê que aparece numa família, numa relação a dois, filho-mãe, o micropoder que nós estamos falando, que aparece no macropoder, né? Está dentro de nós isso. Depende do poder que eu adquiro, no nível que eu adquiro. É aquilo que a gente diz, dá poder para um amigo ou até para um filho e tu vai ver o que vai acontecer contigo. Incrível isso. Agora, tu sabe que eu fico chocada? Não porque se fosse comigo eu faria isso ou aquilo, mas é que é tão incrível isso. Tu imagina a dor que essa mulher deve estar sentindo. Então, tu vê que essa é a nossa vivência interna, não ética nem moral. O poder simplesmente mina todos os padrões éticos morais. Por isso que a gente diz, as leis foram feitas não para obedecer, mas para desobedecer. Porque se eu sou esperto, eu abro caminhos que sempre a minha expertise me deixa livre de alguma pena ou de pagar algum preço que depois do feito eu acho que eu não devo pagar. Porque esse lado meu me diz que eu sou melhor que tu. E se eu tenho mais poder que tu está me ameaçando, então eu te anulo. Essa é uma característica pessoal nossa que tem que ser resolvida dentro de nós. Mas a tendência nossa é achar que como eu sou ético e moral aqui agora, e a minha vida está boa, que mundo horrível é esse, né? Por isso que o Sartre dizia, todo mundo acha que o demônio está nos outros. Sempre. Mas ela não poderia ter passado esse tipo de mensagem para o filho também desde a infância? Tu me obedece porque sou eu que pago. Mas então, a minha educação é sempre o modelo daquilo que foi passado para mim. Pois é. Hipoteticamente, ela pode ter, sem se dar conta, desde pequeno, o menino recebeu uma posição da mulher como sendo ele o principal, o homem. Até me lembrei dessa novela Renascer, que ele é um baita psicopata, dono de uma chamada de coronel, e a mulher dele é super católica. Então ele trai ela assim descaradamente a ponto de botar mulheres para dentro de casa
E sempre que ela vai reclamar, ele diz assim, e o respeito que tu deveria ter comigo? Eu sou teu marido. O que tu estás dizendo? Olha o respeito. Mas sabe, doutor Maia, aqui só entre nós, uma senhora que é evangélica, ela está abandonando a igreja dela por causa dessa questão da a obediência que as mulheres devem aos maridos. Ela comentou com uma pessoa conhecida da minha mãe, sim, que é um arraso que está acontecendo dentro das igrejas. As mulheres estão sendo, não deve ser todas as igrejas e tal, né? O que ela vive, o mundinho dela ali, né? Mas ela está saindo da igreja e ela já passou pela igreja da minha mãe e não gostou, então ela não pretende voltar. Então, tipo assim, mas ela ama minha mãe, então, tipo assim, o dever de obediência das mulheres dentro, pelo menos dessa igreja, é absoluto. Então, tu vê que no caso dela ali na novela, quando ela ultrapassa e ela deveria tomar uma atitude para se colocar frente ao que ele chega a obrigar ela a botar o vestido da mulher desejada por ele para dormir com ele. Oh. Então, quando, vamos dizer, ultrapassa todas as condições que ela fica no dilema assim, que a filha agora está dizendo, vem cá, mas tu é burra, tu é incompetente, tu não está vendo que é um machismo absoluto? Aí o que ela faz? Ela vai rezar a Deus para Deus tomar uma atitude. Não. Então, ali, vamos dizer, a característica, vamos dizer, o que quer mostrar que acontece no radicalismo que tu falou, as pessoas ficam presas numa linha assim, de que alguém maior é que tem que resolver. Então, uma das formas é ser religioso de fé. E não um livre pensador, vamos dizer, uma pessoa que diga, mas vem cá, mas é mesmo. O cara está tomando uma atitude machista de me jogar num canto e me desvalorizar e dizer para mim até que o que eu estou vendo não é o que eu estou vendo. Que é aquela situação assim muito comum, né? Que é mais um exemplo, né? A mulher chega em casa e vê o marido na cama com outra e aí fica perplexa, senta e o que é isso? Aí a mulher que está com o marido levanta, se arruma, o marido se arruma, a mulher vai devagarinho, desaparece, sai porta fora, e ela então diz, mas e agora, tia? Me conta o que é isso? O que é isso o quê, mulher? Não, o que é isso que eu vi aqui? Quem é essa bisca? Mas que bisca, tia? Tu tá louca? Tu nem viu. Não tinha ninguém, eu estava dormindo. Uhum. Daqui a pouco, quer dizer, isso é o exemplo categórico, mas isso é feito em níveis sofisticados de dominação, em que a pessoa vai ficando perplexa e daqui a pouco duvida até de que está certo. Isso não é tão incomum assim, né? Mas é o comum de tudo. O cara dizer para a mulher, não, tu tá imaginando coisa, tu tá louca, tu é louca. E daqui a pouco até a família está acreditando que a mulher é doida, né? Mas é isso, exatamente. É o núcleo de poder, o mini poder que eu tenho de manipular o outro em função do que eu quero que o outro faça por mim, que é o exemplo do caso esse que tu falou. Eu fui tratado como um homem que deve trabalhar e ganhar dinheiro, agora eu consegui. Mãe, agora tu é a mulher que deveria ser. A mulher que supre o teu filho, homem macho. Tem até aquele ditado que diz que a gente só conhece as pessoas quando, na separação, que tu vai conhecer realmente a pessoa. É quando fecha uma empresa, que tu vai conhecer mesmo aquele teu grande amigão. E quando alguém morre, que aí tem que fazer a divisão dos bens. Exato, esse é o nível, vamos dizer, onde aparecem os maiores problemas, né? E que tudo aparece aí dentro das linhas, vamos dizer assim, de base egoísticas que me habitam, né? O que estão dentro de mim e que, nesse momento, começam a se manifestar. Que loucura isso, né? Sempre a questão do poder, né?
Mas lá no fundo tem um quê da inveja começando, né? Começa pela inveja. Mas tu vê que eu estou falando de todos os afetos que são considerados negativos. Uhum. E eu já falei aqui uma vez que o nosso superego de base infantil, que o próprio Freud, na época, quando apresentou o trabalho sobre os 3 ensaios sobre a sexualidade, ele falou que a criança é um perverso polimorfo, porque a estrutura do superego nesse momento ela é odiosa, ciumenta, invejosa, egoísta e onipotente. Essa é a nossa base infantil. É daí que a gente vem. Essa estrutura arcaica, ela é disciplinada pelos eventos ético-morais que depois a gente começa a aprender. Mas a estrutura de base que nos orienta, ela está presente. E dependendo das situações de vivência, pai e mãe, e exemplos de como eu sou tratado pelo meu pai, pela minha mãe, pelo ambiente, os bullying que eu vou ter na escola e tudo mais, esse núcleo pode ser aplastado ou eticamente resolvido. Então, tem pessoas que ficam abafadas pela linha ético-moral, por exemplo, de uma religião, em que tu fica ali obediente, e o outro que fica mais esperto e começa a usar isso de umas formas possíveis da expertise. Então, a nossa base é bem o que tu está dizendo. Ela é onipotente, ciumenta, odiosa, egoísta e invejosa. Então, dependendo do jeito que a ética e a moral foi estruturada dentro de mim, eu estou sempre ou obedecendo rigidamente os níveis ético-morais e fico preso neles, e sou honesto por aprisionamento, ou estiro esses ensinamentos e sou o malandro, o que busca o poder e o que domina o outro e se encaminha do jeito que eu acho melhor na sociedade. E aí eu sou o quê? Porque quem é ignorante está sempre aberto a aprender mais. Então ele não é fechado. Agora, o que tem certeza, e esse rapaz aí deve ter certeza que ele ganhando mais, a mãe tem que ir para esse papel. É natural para ele. É natural. Mas isso aí faz parte do comando do homem. Uhum. De quem tem dinheiro. E o dinheiro, como é o Deus da sociedade hoje, aliás, quanto é que tu ganha, Beatriz? Ah, bom, ganho tanto. Não, então tu me obedece. E daí isso não significa que a pessoa seja perversa ou má. Para ela isso é natural. Absolutamente natural. Uhum. Ter sucesso é ser capaz de manipular todas as problemáticas que existem que impedem o meu sucesso. Normatiza qualquer maldade, porque é natural que ela é superior. Exatamente. Quer dizer, vai estar na cara. Qual é a culpa que eu tenho disso? Uhum. Nenhuma. A vida e o caminho é isso aí. A pessoa precisa, em qualquer circunstância, por ser uma coisa assim, ela precisa ter uma justificativa. E se a justificativa dela for extremamente profunda, o resto todo não interessa. Beatriz, se é eficiente o meu método de agir e me dá condições econômicas melhores e manipulação do outro, o que tu vai me mostrar que seja melhor que isso? Ora, eu estou certo, né? Tem um outro caso aqui que é assim, ó. O marido pediu a separação, o companheiro, no caso aqui, companheiro pediu a separação depois de 11 anos e um filho. E disse que ele estava ficando impotente por causa dela, porque ele não sentia mais atração por ela. Ele vinha falhando praticamente sempre que tentava. Deu para entender, né, Bia? Sim, eu acho que era sexo, né? Devia ser impotência, tá. Então deu para entender.
colocou toda a culpa em mim, diz que eu estou velha e feia e separou de mim. As coisas continuaram do mesmo jeito, até piores, e agora ele descobriu que está com câncer de próstata. E está pedindo para voltar. Não sou enfermeira, não sou assistente social. Não quero mais. Minha família está brigando comigo, dizendo que eu sou vingativa. Fico numa situação porque o meu filho, a rigor, não está entendendo nada. Eu não sei direito o que pensar, o que fazer. Doutor Maia. Tu vê. Não, mas é um caso horroroso, né? Sim, mas é exatamente isso que acontece. Quer dizer, no início do romantismo, quando a gente começa a se encontrar, dois, né, que se encontram. Aí passa a ser que é o romance intenso, né? Todas as escolhas são feitas porque de dois nós passamos a ser um só, que é o romance, o sexo, o amor da minha vida, eu te amo, é fácil falar isso. Esse tipo de romance dura no máximo 3, 4 anos e aí de novo os dois que eram passam a ser dois novamente. Porque aí eu vejo cada problema de cada um deles aparecendo. Então, aí eu teria que ter uma parceria baseada, então, na união familiar, nos filhos, em que os dois, um apoia o outro como parceiros. Mas como agora nós somos dois de novo, cada um de nós tem as problemáticas que são naturais de cada um. Então, uma delas é que, depois do romance, o marido já não tem a tesão que tinha pela mulher. Ele pode gradativamente fazer uma identificação dela com a mãe. E a mãe é proibido ter desejo de alguma forma. Então ela passa a ser minha mãe. E eu continuo com desejo, então hipoteticamente eu posso arranjar alguém fora ou me separar porque o desejo por ela passou o tempo, ela envelheceu e eu então não tenho mais desejo por ela. E aí então é cada um por si, Deus por todos. Rompi a família. Agora, o homem basicamente é sempre dependente de uma mãe, de uma segurança externa que vem da figura da mãe. Porque nós todos dependemos sempre de uma mãe até sairmos da mãe, no sentido tanto do parto como na adolescência e quando a gente fica independente, como esse filho que nós falamos antes. Então a mãe passa a ser a mãe ou até empregada. E como eu adoeci, qual é a linha que melhor para a minha volta? A família. Então, a estrutura de família é aquela que dá apoio a todos os seus membros, principalmente nas dificuldades. Essa é a ideia básica, né? E agora, doente com câncer, eu voltei a ser um pobrezinho, um coitado, que precisa de um aporte familiar. E quem é a única mulher que pode? Aquela que eu já vivi, que eu tenho filhos. Então, na cabeça dele e da estrutura ética da família, nós temos que voltar, né? Então, eu quero ir para casa. Mamãe me cuida. Natural, Só que ela tem toda a razão de dizer, mas vem cá. Não sou assistente social e nem enfermeira. Exatamente, quer dizer, ela poderia ser piedosa a ponto, né, de como isso. Não, agora doentinho tu pode vir, até eu agora... Tu é pai do meu filho, e tal. Eu sempre te amei, quem sabe agora a gente se acerta. Agora, é uma decisão muito pessoal e daí a família se põe contra ela. Difícil, né? Sim, porque, como eu disse, a família a maioria das famílias são estruturas de segurança, né? E quanto mais tempo eu vivo, mais segurança a família me dá, no sentido de apoio. E se eu vou na direção da morte ou da velhice, a família passa a ter uma importância cada vez maior. Então, sim. É isso que todos querem, né? Não é fácil a coisa, doutor Maia. Olha, quando envolve isso, né?
Quando a gente tem que voltar, eu fico impressionada com essas coisas, sabia? Então são escolhas pessoais? Muito pessoais. Não dá nem para a gente dar um toque, né? Não, que mostram que isso que nós falamos coletivamente apenas é um reflexo de eventos altamente particulares que vão aparecer na medida que cresce o entorno social, né? Mas se repete da mesma forma. Então, olha só, já tenho 2 casos mais aqui, ó. A outra amiga diz assim, ó, meu pai fez algo parecido com a minha mãe. A minha mãe, nós éramos 5 filhos e ela aceitou ele de volta. A minha mãe morreu antes que ele, de tristeza e ódio, eu acho, de tanto que sofreu ao lado daquele monstro. Ele viveu mais 10 anos ainda. Aí esse é um caso, né? O outro caso é minha mãe não aceitou e a minha irmã viveu a mesma coisa e não aceitou também. Eles fazem isso naturalmente, a família sempre fica ao lado deles, porque é o dodói, tadinhos, coitadinhos. Meu Deus, tem mais uma aqui. Eles saem, abusam, saem, mandam embora, deixam sem nada, e aí quando ficam doentes querem voltar porque são papai dos filhinhos dela. KKKKK. Tu vê, e isso nós estamos falando de casos em que nada demais ou de grande aconteceu no sentido de agressões físicas ou feminicídios ou coisas desse tipo. Mas tu vê que o índice é tão grande que quando há uma rebelião e ela não quer mais, a mulher, a maioria das vezes a mulher não quer mais, ele toma atitudes extremas, né? De agressão física e até de agressão no sentido da morte, né? Mas tu vê que a base essa que apareceu agora aí é o mais comum, né? O sujeito simplesmente se livrar da mulher e ter uma vida aberta dele e depois então querer voltar quando tiver mais velho e precisar da estrutura familiar e de preferência daquela mulher que era a esposa, né? Pois é, mas a questão é como é que tu vai dizer não para uma pessoa que está doente, que é pai do teu filho, que é pai dos teus filhos. Bom, mas ele pode ir para a casa do pai, da mãe dele, né? E por que então nesse momento existe tanto abandono do idoso? Porque ninguém está disposto a carregar, e principalmente carregar um idoso que não tem uma boa pensão, né? Então, o que nós estamos vendo aí, nesses casos, é que o egoísmo, a inveja, os ciúmes, o narcisismo, a onipotência e o egoísmo nos habitam internamente. E cada um de nós tem que lidar com isso dentro de uma ética e de uma moral mais ligada ao coletivo, no caso, o coletivo familiar, de ser capaz de criar situações a melhor possível para o grupo familiar. Mas que se nós somos habitados por esse núcleo, ele pode nos dar toda a razão e certeza de que quem vence é o mais esperto e manipular o outro o tempo todo. Quer dizer, por isso que nós estamos falando disso, que essa estrutura habita todos nós. E ela, então, é expansiva na medida que ela ganha poder e eu, espertamente ganhando poder e podendo dominar os outros e ganhando cada vez mais, explorando o que eu puder. É isso que está acontecendo até no planeta, né? Porque a população é tão grande que nós estamos destruindo sistemas ecológicos, desmanchando florestas, minerando onde não deve, e quem está atrapalhando a gente põe de lado. Quer dizer, é a mesma coisa em grupos maiores. Então aí tu pode entender. Como é o todo contém a parte contém o todo, né? Exatamente, quer dizer, por isso que eu sempre volto para a pessoa, né? E se eu quero melhorar, eu deveria me dar conta de que
quanto mais certezas eu tenho, mais dominante eu sou. Por isso que, de certa forma, a ignorância me faz mais humano, porque eu estou sempre buscando soluções que são boas para mim e para o próximo, né? Eu tô aqui com um probleminha de garganta bem sério aqui. Quem, tu? Então, né? Mas já solucionei aqui. Doutor Maia. Sim. Tá, eu me gaguejei um pouco aqui, mas enfim. A pessoa está falando sobre algo que eu comentei um pouco mais cedo. Eu falei que família... eu estava comentando sobre a princesa lá que está com câncer, o rei que pode estar saindo, lá como é que é? Da família real britânica, né? Sim. E aí tem a briga do fulano com o Beltrano, tem, não sei, sabe, uma série de coisas assim. Então, eu falei que família pode ser lá no Palácio de Buckingham ou na favela, é tudo igual. Foi. É cheia de inveja, cheia de ódio, cheia de memórias, né? Tu me disse tal coisa, aí a pessoa... Mas quando foi que eu te falei isso? Foi na primavera de 1967. Tu nem lembra mais, mas a pessoa tem aquilo marcado, né? Claro. Então, assim, que não tem nada pra gente se surpreender quando se trata de coisa de família, porque tudo a gente vai encontrar e vai se assustar até com as historinhas da família. E eu só quis, assim, normalizar o que está acontecendo lá na família de Buckingham, dizendo isso. E aí o amigo aqui diz, né? A Beatriz disse que tudo é problema da família. Eu quero dizer que eu não disse isso, mas ele entendeu assim, tá? Que tudo é problema da família. Por isso que eu me afastei totalmente da minha família. Hoje eu me sinto uma pessoa completamente sozinha. A Beatriz tem razão, mas eu não disse isso, ele entendeu assim. Eu acho que família é uma coisa muito importante, entende? Só que tu tem que administrar sabendo que tu não vai encontrar perfeição nem amor incondicional. Não, é aquilo que a gente já viu de um ouvinte do passado, né? Que ele disse, eu estou no quarto casamento e todas as mulheres são extremamente problemáticas. E o que o senhor me diz, doutor Maia, em relação a isso? Aí eu digo, olha, eu não tenho muito que te dizer, mas eu sugeriria que tu procurasse alguém para conversar sobre esses problemas. Aí 4 meses depois ele volta e diz, olha, as mulheres podem ter seus problemas, mas eu descobri que eu tenho muito mais do que elas. O problema sou eu. Então, se ele acha que a família é o problema, ele tem que olhar para ele para ver que problema ele gera também dentro da família. Porque, ecologicamente, tudo está junto. Na natureza, a ecologia significa o quê? Interações positivas que um apoia o outro. Quer dizer, uma floresta é um exemplo de posição ecológica que tudo está vinculado entre si, uns apoiando os outros e num equilíbrio sempre o melhor possível. Então, se na linha, vamos dizer, da natureza, a ecologia e a interação é quase perfeita, eu tenho que sempre olhar para mim para ver que tipo de interação eu estou tendo baseado nesses afetos negativos que eu começo a me dar conta que me habitam. Orgulho, inveja, ciúmes, odiosidade, ódio e cobiça. Se eu me dou conta disso, eu posso interagir cada vez melhor com a família, porque se isso me domina, é certo que eu vou entrar em crise ou em problemáticas sérias. Por exemplo, quanto maior a visão familiar de uma realeza, por exemplo, a opinião dos outros e dos tabloides é muito importante. Então, ou eu me adapto, ou eu brigo, saio daquela família, ou então eu fico doente. Porque as pressões que eu sofro psicologicamente dentro de uma estrutura podem levar para as doenças chamadas psicossomáticas. É tão estressante estar aqui, mas eu não saio,
que daqui a pouco eu tenho uma doença autoimune de alto nível que... Porque tu tá querendo sair de alguma forma, né? E como eu não saio pela vida, eu posso sair pela pela morte. Cara, esse bicho de duas patas é muito doido, né? Olha, vou te dizer uma coisa. Tem que ter, né? A Lúcia dos Santos, ela diz assim, Beatriz, isso aconteceu com meu pai. Ele foi embora, depois voltou quando estava com câncer e acabou, então, né? Abandonou as filhas e depois voltou para a gente cuidar dele. Que situação, né? Quando eu sou jovem e tenho o mundo pela frente... Eu posso tudo, né? Eu posso tudo e se estão me atrapalhando, eu boto de lado e vou na minha direção. Agora, se eu estou doentinho e mal e estou desvalido, quem é que eu busco primeiro para me dar a mão? A família, né? Porque a família é a única base mais importante de segurança que nós temos. Claro, mas é que a família é uma coisa meio que raiz, né? Tá, tudo bem, a gente só precisa entender que tu não vai tirar maçã de pé de jaca, não tem. A pessoa só vai te dar o que ela tem. Então, tu observando, por exemplo, se tu for entrevistar todo um morador de rua, tu vai ver exatamente isso que nós estamos falando. Por que tu saiu da família? Ou por que tu está sozinho aqui na rua? Eu conheci, doutor Maia, eu conheci um cara, eu fui conversar com ele há bastante tempo isso, tá? Faz uns quase 20 anos, provavelmente. Eu passava por ele na Redenção e ele estava sempre lendo um livro de um grande autor. E eu achava aquilo assim meio, entendeu? Estranho. Ele tinha muito lixo, não era lixo, sacos de lixo junto com ele. Aí eu acabei que eu resolvi conversar com ele. Aí entabulei conversa, conversei um pouquinho, comecei a conversar mais e tal. No final das contas eu já comecei pelos livros. Depois comecei a levar água para ele, comecei a chegar a me aproximar dele. No final das contas, Dr. Maia, ele acabou me contando, ele me revelou por que ele tinha saído de casa. Ele encontrou a mulher dele com o pai dele na cama. E naquele dia, naquela hora, ele saiu para a rua e saiu a caminhar. Nunca mais ele voltou. Ele esteve em Goiás, ele esteve em Mato Grosso do Sul. Ele me contou as coisas dele, assim. Eu achei aquilo tão fascinante, sabe? E ele disse que ele tinha voltado aqui para o Rio Grande do Sul, que a família já tinha procurado ele, e ele disse, eu não quero mais. Eu não tenho condições de voltar. E parecia que ele disse, eu morri por dentro. O nível da traição, da decepção foi muito forte, né? Depois eu soube que ele faleceu do infarto. É por isso que a gente diz, é bom amar, não ser amado. Porque ser amado pode ser excessivo. E eu, então, me sinto, vamos dizer assim, tão unido ao outro que me ama que eu me perco no outro. E me perdendo no outro, tudo que o outro fizer é mortal contra mim. Então, mesmo no amor, eu deveria ter uma autonomia. Esse é um exemplo nítido. Ele deveria estar extremamente ligado nessa mulher e ela, de certa forma, seria o sentido da vida dele. O fato de encontrá-la nessa traição assim, muito pesada... E no pai também, né? Ou na mãe... E o pai, então, traição absoluta que cria uma espécie de morte interna, uma zona morta que passa a existir dentro de mim. Então, eu como morto psicologicamente, eu carrego o meu caixão-corpo sem destino. Eu vou caminhando pelo mundo, porque eu simplesmente, para esse mundo, eu morri. Então, eu estou vivo, não me suicido, não tenho uma doença grave que me mate, mas eu vivo morto vivo, caminhando pelo mundo sem sentido, porque todo sentido foi colapsado naquele momento. É uma estrutura psicológica que se colapsa se o meu amor é totalmente dependente de alguém.
Isso acontece seguidamente, não? Não, as histórias são dramáticas, né? Por exemplo, dessa própria novela. O menino estava amando uma menina, o pai tocou o olho na menina e pegou a menina. Acabou com... Se a minha ligação é desse tipo fusional com o outro, aquele caso que eu já falei, né? O rapaz ia casar e o casamento era daqui a 6 meses, e ela viajou e voltou apaixonada pelo guia da viagem e rompeu com ele, né? E ele me disse: olha, Maia, eu morri por dentro. Eu não vou me matar, mas eu morri por dentro. Eu disse: não, mas vamos, tinha 27 anos na época, vamos tentar resolver. Ele disse: não, eu não vou me matar. Tomou antidepressivo, tudo. 6 meses depois apareceu um câncer que matou ele em 4, 5 meses. Esse é um exemplo de que ele dizia: sem ela eu morri. Eu botei tudo nela. E ela me fez isso, dizendo que não quer mais ficar comigo. Então, meu sentido de vida se foi. Então, tu vê que é uma depressão não suicida, mas que gera uma doença grave e que vai na linha da morte. A dor, né? A dor. E às vezes a pessoa não consegue encontrar com quem falar sobre isso, né? Não é tão grave e a dor é tão... Isso é que esse caso ele se tratava antes e estava tudo bem, ia casar, né? Mas quem vive uma coisa dessas é o que a gente chama o não acontecido, que não vai acontecer de novo, cria um vazio, zona vazia, que eu desapareço. Eu posso me matar, suicídio, ou fazer uma morte do tipo, vamos dizer assim, viciante, droga, álcool. Quer dizer, tirar a consciência daquela vivência de morte interna. Então eu fico vivo de corpo, mas sempre que surge aquela vivência, eu usando droga ou usando álcool, eu fico sereno, né? Então eu fico assim um traste humano vivendo aquela vida assim que pode chegar a uma vida de rua ou uma depressão em que o cara simplesmente se afasta de tudo, né? Não, nem comete um ato de suicídio, mas ele há um suicídio tipo... morto-vivo. Morto-vivo. Aquele filme da Marilyn Monroe é um exemplo da chamada mãe morta, quer dizer, tudo que não aconteceu comigo e foi negativo passa a ser uma zona morta interna. Eu posso, então, viver uma intensidade enorme. Marilyn Monroe era uma artista fantástica, tinha aqueles relacionamentos fantásticos, mas quando ela era Jane, ficava na posição mais íntima com ela mesma, era uma tristeza absoluta, né? Não tenho pai, não tenho mãe, fui rechaçada pela mãe. Então, o não acontecido é muito mais importante do que pode vir a acontecer ou eu ganhar. É uma zona morta interna que simplesmente evita toda e qualquer mudança que venha de fora. Inclusive, ela se tratou com um dos psicanalistas mais famosos lá de Hollywood, e ele até levou ela para a casa dele para conviver com a família. E não adiantou, porque esse lugar morto interno, não acontecido, é muito mais denso do que pode me acontecer depois, de positivo. Uhum. Que coisas tristes isso. Tem que ficar prestando atenção, né? Muitos não têm amigos, não fazem terapia e muito menos iriam se abrir no meio de vários homens numa roda de terapia ou conversa. Muitos não conseguem mesmo, né? Não, porque de certa forma também tem aí uma zona então muito depressiva em que eu tenho uma certeza de que nada que vem agora de fora compensa essa zona morta que me habita, o que eu perdi. Então, falar para o outro ou chegar perto de outro para dizer isso é redundante, não vai levar a lugar nenhum. Ninguém pode entender o que eu vivo.
Então, esse é um dos pontos chaves aí de muitos problemas sérios. Quais seriam os sintomas para a gente conseguir entender? É basicamente depressão, né? A depressão, porque o afeto que espelha isso é assim, um sem sentido existencial. Nada mais me alegra ou me faz. Eu posso até participar, estar ali, olhar, ver, mas internamente eu estou morto. Há um estado de depressão assim que a gente chama essencial nesses casos, né? Porque se diz que quase que 50% da população do mundo vai passar por um episódio depressivo e de ansiedade ou de angústia maior. E claro que hoje, então, tem as medicações que te dão esse apoio e tudo mais, mas depressão é uma das características da nossa existência, porque a todo momento nós podemos ou devemos estar frustrados com alguma coisa. Então, tu vê que nós passamos pelas relações íntimas, família, tudo mais. E cada um de nós que pode estar ouvindo a gente aqui agora, passou por um estado depressivo ou por uma desilusão existencial que foi compensada de alguma forma, mas que é uma lembrança ainda viva de uma coisa perdida, de um sem sentido. Então, cada um de nós tem que metabolizar isso da sua forma, da sua maneira possível, né? Mas aí entra o aspecto assim do orgulho, da vergonha, de dizer as coisas que são tão íntimas que para quem eu vou falar? Esse é o problema, doutor Maia. Se a pessoa está bem, ela já tem dificuldade de falar, de se abrir, de comentar, conversar. E quando ela está mal e ainda se sentindo assim, incapaz, incompetente de manter uma pessoa, de manter. Porque quando tu perde um amor, ou um trabalho, a primeira coisa o sentimento que tu tem é de incompetência. Porque tu acha assim, há uma parte tua que mesmo sabendo que teu patrão é um problemático, que teu marido é um problemático, que a tua esposa é um problemático, mas há uma parceria em alguma parcela de culpa tua, né? Sim, por isso que eu digo que uma das coisas mais importantes que a pessoa deve entender é que o pensar sobre o que me aconteceu e o pensar no sentido de conseguir pensar os afetos que me habitam agora, então, o que me habita agora é o sem sentido, a depressão, a angústia, a ansiedade. Nós voltamos àquela posição que eu entendo isso como uma espécie de lixo não reciclável dentro de mim, porque o evento foi tão traumático que deixou a minha casa destruída. Então, se eu usar uma metáfora assim, bom, esse vento de 140 km por hora destruiu, destelhou minha casa, atirou minha casa no chão. O que objetivamente eu faço? Eu vou entrar em contato com autoridades do município, do evento lá que todo mundo está ajudando, e vou reconstruir a minha casa, usando então os materiais objetivos. Nós estamos falando de destruições psicológicas, a nossa casa psíquica. Como é que eu reconstruo as estruturas que estão demolidas ou perdidas? Com o pensamento, quer dizer, eu pensar sobre o evento, eu vou lidar com os afetos que são, hipoteticamente, os afetos são o telhado, os tijolos, o piso, o chão, o lodo que invadiu. Se eu conseguir limpar este lodo através do pensamento falado para mim mesmo ou para o outro que me ouve, eu vou começar a reconstruir a minha casa interna como eu reconstruo uma casa externamente, dessa forma simples. Pode ser difícil, não tenho dinheiro ou não tenho condições, mas lentamente eu vou enfrentando o mundo externo. Agora, nessa metáfora, como lidar com o mundo interno, aí fica mais complicado porque tem orgulho, tem vergonha, tem uma série de afetos negativos que me impedem de pensar o problema que eu tive e como estruturá-lo para
que eu volte a ter uma autonomia pessoal e não fique demolido, sem capacidade de lidar com a minha vida. Uhum. Então, né? Bom, antes de qualquer outra coisa, o que a gente tem que pensar é que isso pode acontecer com qualquer um de nós, certo? A qualquer momento a gente pode se tornar uma pessoa que tem que passar por isso. Isso, tu vê, e a vergonha e o orgulho, vamos dizer assim, da pessoa que perdeu a casa objetivamente, é imediatamente zerado, porque eu vou lá no município ou para as pessoas e peço ajuda, uma vaquinha até. Quer dizer, como eu sei ser objetivo no mundo objetivo, né? E como eu não sei ser nada objetivo no mundo subjetivo. Sim. E o exemplo está claro, quer dizer, eu teria que conversar com alguém, pedir auxílios para entender o que houve comigo e por que eu não estou conseguindo me reconstruir, né? Como aquele cara que veio para mim, né? Já falei aqui, 55 anos, ele depressivo, mal porque tinha perdido a safra e tinha que vender uns hectares e pagar o banco, numa depressão enorme, mas chegou no consultório e disse assim: eu, Maia, nunca precisei de médico, nunca tomei remédio, todo mundo se trata à minha volta. Eu sempre fui um cara maravilhoso nesse sentido. Tá, mas e agora tu está deprimido, né? Não, agora eu estou muito mal por causa disso. Mas vem cá, tia, e 55 anos tu me fez propaganda de ti, onde está o teu fundo de garantia? Como, Maia, fundo de garantia? Não, fundo de garantia de orgulho pessoal de ser um cara maravilhoso há 55 anos. Aí ele ficou me olhando. Ah, quer dizer que agora tu não tem nada comparado com o fundo de garantia para enfrentar esse problema agora do banco e da safra? Ora, o cara não veio mais 2 vezes, porque depois desse encontro ele acessou o fundo de garantia narcísico de orgulho pessoal e foi enfrentar o banco e a hipotética venda de terras. Quer dizer, onde é que está a minha estrutura de autoestima na hora que eu preciso enfrentar um problema grande? Uhum. Olha, e o senhor flagrou ele, né? Sim, eu fiquei até surpreso, porque quando ele me fez aquela propaganda dele até os 55 anos, maravilhoso, eu digo, mas que fundo de garantia, onde é que está? É a mesma coisa que tu ter uma poupança de 10 milhões no banco e aí está com problema de pagar um almoço e parece que perdeu os 10 milhões. Mas então eu vou no banco, descobrir onde é que está, o que houve, né? Meu cartão está sem fundo. Aí ele acessou a reserva narcísica de orgulho pessoal, de capacidade de trabalho, e foi enfrentar o problema. Aqui a nossa amiga diz assim, penso que o sentimento de rejeição é o que mais abate e nem tanto a perda da pessoa amada. Sim, mas a rejeição depende do investimento que eu fiz no outro, né? Sim. Quer dizer que se eu investir todo o meu capital numa pirâmide econômica, e não pensando tem ninguém que eu ia ganhar 15% ao mês, o que aconteceu? Tudo que eu investi se foi. Então eu fui rejeitado pela pirâmide. Mas por que eu botei tudo na pirâmide? É isso que eu falei antes. A gente não se dá conta do investimento que faz no outro. A maioria é cego. Não se dá, não. E o outro, quando nos frustra, a rejeição é do tamanho que ela está dizendo. Mas eu botei tudo lá, e agora? E agora? Se foi desse jeito, como eu falei antes, eu posso ter uma coisa assim, quase mortal de vida, né? Mortal ou assassino, né? Então, se eu sou mais esperto e tenho essa noção que nós estamos falando agora, qualquer investimento meu, como é que se diz nos investimentos? Nunca põe o cesto, põe todos os ovos num cesto só. Todos os ovos no mesmo cesto.
Exatamente. Mas então a gente tem que ter, assim, tipo, o possível depois... Porque vamos pegar agora, vamos pegar a Ana Hickman agora, tá? A Ana Hickman, ela, do nada, ela sempre elogiava o marido, aí do nada ele deu nela. Ele bateu nela. Daí ela disse que ele sempre foi muito isso, muito aquilo. Os amigos disseram, ele sempre foi isso e aquilo. Só que menos de 2 meses depois, ela está com um namorado novo. Mas ela deve ter aprendido que nesse namorado novo ela não vai botar tudo que ela botou no antigo. Tá, mas ela já tinha alguma coisa meio solta, assim, programado para... Ah, bom, e aí pode entrar uma coisa que também nós temos que levantar, que ela já estava enchendo um pouco, ou cheia um pouco do marido. E essa agressividade dele pode ter vindo dessa percepção de que ela, no caso, estava querendo sair do casamento. Aí a coisa é mais complicada, né, Beatriz? Porque a gente fica sabendo das pontas, não do que... Da essência. Das pontas, né? Da essência mesmo, não, né? Não. Então, se ela está com outro logo depois, é porque esse casamento já estava bichado há mais tempo, né? Então, o que nós vamos ter proximamente aí em abril? Nós vamos ter o recomeço de um programa sensacional, que foi uma criação do Dr. Maia, ainda na faculdade de psiquiatria, certo? Foi hoje é a Universidade da Saúde, né? Ela foi uma faculdade fundada por uma instituição católica alemã, Faculdade Católica de Medicina da Santa Casa, né? Hoje Universidade Federal de Ciências da Saúde. E eu, então, fui professor lá durante 30 anos, 35, eu acho. E lá eu criei, no meio eu acho que na década de 90, o Cine Psiquiatria, que eu comecei a ver pacientes meus que iam ao cinema e eram impactados pelos filmes nas suas problemáticas psicológicas, dependendo do filme, a ponto de ter, assim, insights e maneiras de enxergar novas, baseadas em cinema, né? Então, o Cine Psiquiatria passou a ser uma das cadeiras que depois ficou como cadeira da psiquiatria, da cadeira de psiquiatria, o Cine Psiquiatria. Então, eu comecei lá na fim da década de 80 e 90. E o Cine Psiquiatria, então, passou a ser uma coisa agora aberta. Todo mundo dá muita importância para filmes e baseado nesse filme eu me vejo melhor, enxergo coisas em mim que eu não via. Então, esse caminho se tornou cada vez mais nítido, né? E o cinema hoje, ainda por cima agora as séries, né, que dão condições ainda maiores de percepção. Até tem uma série, aproveitando, o Problema dos Três Corpos, que é uma série chinesa, que mostra a China na década do comunismo excessivo, da década de 60, 50, e depois o avanço na direção da ciência e das vivências ligadas a uma hipotética vida alienígena. São 8 episódios, eu estou no segundo, no terceiro. Eu já assisti todo. E tu gostou, né? Eu gostei demais, doutor Maia, apesar de reconhecer que é muito chato. E quando eu falei isso, algumas pessoas disseram, mas então eu não vou ver, porque a palavra chato meio que desanima, né? Mas só ele é meio lento, né? Ele não é lento, ele é quase morto, né? Mas a profundidade é inacreditável, né? Exatamente, quer dizer, porque acessa coisas assim que a gente até fica pensando, mas onde é que está? Que caminho é esse? Né? Mas é baseado em ciência, né? Na hipótese científica se eles levantam a hipótese até do multi-universo, né? Isso. E nós teríamos eu e tu aqui estaríamos assim no multi-universo, em cada lugar que eu estou, eu teria N cópias minhas nesse universo
hipotético, tipo Matrix, né? Correto. Mas então, voltando para os filmes, o filme é uma das formas da gente ter um aumento de capacidade de autoanálise pessoal, de perceber isso tudo que a gente falou hoje através de um filme. Isso é importante quase como uma psicoterapia, de certa forma. Então, esse evento depois se prolongou com o Rogério e mais os dois outros que vão participar. Um deles o Francesco e o Marco. O Marco é professor lá na Sorbonne, na França e na Itália, se não me engano, na Universidade de Roma. E então a gente vai discutir esses filmes que estão fazendo presença agora e alguns talvez do passado. E já temos 102 filmes no YouTube que foram discutidos catalogados no passado, né? Que tu tem possibilidade de acesso. Então vamos retornar, né? Porque e o primeiro retorno é da Barbie, né? Que é a característica essa de narcísica, de eu estar num lugar, mas não consigo entrar na realidade, né? E quando entro na realidade, aí entro em todos os problemas que a realidade nos traz. Que esse é o filme interessante dela, né? Então é isso, nós vamos começar de novo. Né? E não tem como a gente não se identificar quando vai no cinema, né? No cinema, e não é muito difícil, tu encontra imediatamente a tua contraparte ali. Tu te identifica ali. Pois é isso, esse é o espelho que nos dá uma condição de discutir, trazendo possibilidades de eu me entender melhor, né? Essa é a característica do cinema e do filme. Né? E aí nós começamos porque a Manaus vai transmitir, né? Nós devemos começar agora com a transmissão também pelo YouTube, mas a gente vai transmitir pela Manaus a partir de abril, né? É 1º de abril, né? Às 8 da noite. E não é 1º de abril, não é mentira, é verdade. Pois é, vai ser uma grande verdade. O Cine Psiquiatria com a batuta do Dr. Maia, o Rogério da Paz, ambos psiquiatras, o Francesco, direto da Itália, ou de onde ele estiver, e o Marco, o Marco é formado em cinema. Então isso. Ele tem um conhecimento absurdo. Eu sou fã do Marco. E do Francesco também, e do senhor também, do Rogério também. Mas eu quero dizer assim, é que o Marco, por ser um professor de cinema, ele tem formação, acho que é do próprio lá dos Estados Unidos, né? Parece que ele fez o curso lá. O curso oficial mesmo, um grande curso sobre cinema e Hollywood e tal. Então, realmente, ele tem assim, um conhecimento de estrutura, além, claro, né, de ter um conhecimento sobre a feitura de cada um dos filmes, os detalhes, as curiosidades e tudo mais, né? As tendências. Exato. E explicar mais ou menos porque a gente pega um filme com um diretor e a mesma história com outro, e tu fica assim encantada de ver a possibilidade de detalhes que um passa e o outro não. Exato, porque eles expressam ali em 1 hora, 2 horas, ou um pouco mais talvez, vivências que são muito percebidas em mim e que naquele momento pode abrir campos de insight, de compreensão maior de mim mesmo, né? Então, o filme pode ser um caminho psicoterápico de eu entender melhor a mim mesmo, né? Uhum. Então, o Marco é formado em cinema em Los Angeles, que é a meca do cinema, né? Isso, tu vê. Olha, o pessoal tá reagindo muito bem aqui, ó. Que bom. Vai ser, então, vamos organizar tudo de modo que dê tudo certo pra gente já tocar, porque faz tempo que a gente fala em recomeçar, né? Faz tempo, né? Uhum. E realmente, na época, tinha uma aceitação bastante intensa, né? Até
esses filmes que estão no YouTube, tem uns lá com visualizações, agora quase 5.000 visualizações, né? Ou mais, não sei. Beleza. A última vez que o Rogério mostrou, tinha essa quantidade aí, né, de visualizações. E assim, volta e meia tem outros convidados também que o Rogério fica agitando, né? Ah, sim, a gente vai, é dinâmico, né? Vai mudando conforme tem um convidado novo, coisa assim, a gente vai fazendo a coisa, vamos dizer assim, crescer cada vez mais, né? Até tem agora também aí de um desses cursos de pós-graduação em psiquiatria, tem todos os meses no GNC, né? Lá no Praia de Belas. Do Cine Psiquiatria. Cine Psiquiatria, então mas aí são lançamentos recentes, até é um aluno meu que coordena, o Euclides Gomes, ele que coordena e paga-se meia entrada e uma vez por mês o filme é passado e depois do filme passado tem uma discussão. Uhum. Até a última vez a Adriana levou umas amigas e gostou muito, né? Mas isso é muito bom. E até porque, doutor Maia, uma coisa que a gente observa, assim, até por sermos, né, do século passado, a gente observa que ficou tudo tão solto, no sentido de tudo na internet. E, por exemplo, no caso, né, uma programação como essa que o senhor e o doutor Rogério da Paz vão comandar, passa pela ideia da interação também, né? Do ouvinte também participar e comentar e saber previamente qual é o filme, assistir para poder... Exato, porque né? essa interação é importante, né? Porque pode se comentar novamente, dependendo, assim, vamos dizer, no Instagram ou no Face, né? As pessoas fazem perguntas, né? Ou mandam perguntas, ou querem ver alguma coisa melhor que não foi vista lá. Quer dizer, a interação com os seguidores eu acho que é importante mesmo, né? E até deixa eu confessar aqui uma coisa que não é tão, que confessa e tal, mas eu acho que é legal, porque assim, o Cine Psiquiatria, como é que ele agiu em mim, tá? Sim. Eu comecei a ouvir sobre o Cine Psiquiatria com o Dr. Rogério, que começou a fazer uma programação na Manaua dessa natureza, sabe? Isso há 6, 7 anos atrás. Foi. E interessante que, através do Cine Psiquiatria, eu mudei o meu olhar no cinema. Porque até então, eu tenho que dizer que isso é rigorosamente correto para mim, tá? Eu olhava apenas como uma distração e passava batido, assim. Se tinha muito sucesso na mídia, tinha isso e aquilo, eu ia assistir, dizia, fui lá assistir, gostei, muito bom, bababá, babá. Hoje eu assisto um filme, tanto que há pouco eu comentei aquele filme da mitologia, que eu assisti apenas uns recortes, porque eu não estava assistindo o filme, eu estava num ambiente onde o filme estava passando. E pelo tempo que eu tive que ficar nesse ambiente, eu assisti alguns trechos. E interessante que eu comecei a olhar pelo lado psicológico dos personagens. Então, uma coisa, doutor Maia, que eu não fazia, entendeu? Exatamente. Então, essa dimensão psicológica é que é a novidade. E que eu me lembro de um paciente que veio o filme. Ele estava com a namorada e depois eu conversei com ela depois, porque ele era meu paciente, mas ela também conversou comigo na época, isso lá na década de 80. Então, era uma vingança em relação à mãe no filme que aparecia, e ela daqui a pouco viu que ele ficou vidrado na busca do esquema de vingança de um jeito assim que ele parece que ficou hipnotizado pelo filme, e ela chegou a bater nele e ele não conseguia sair daquele
nó que tinha aparecido no filme, que era uma das problemáticas que ele tratava na terapia. E ela ficou espantada dele ficar quase que hipnotizado e distante do real de estar na cadeira do lado dela no cinema. Então, quer dizer que se o filme pode gerar um impacto dessa ordem numa pessoa, ele pode ter impactos de vários níveis em todas as pessoas em relação a um determinado filme ou a um determinado problema que eu tenho que é ativado pelo filme naquele cinema que eu estou vendo ou naquele momento que eu estou vendo. Então, tu tem razão. Eu já vejo agora o impacto que me causa psicologicamente este evento e como eu me sinto em relação a este evento internamente. Porque o filme, ele, de alguma maneira, ele acaba dando assim, uma espécie de impulso para coisas bem internas, né? E o filme que eu quero dizer não é só o filme, novelas também, especiais também, séries também, não é só aquele filme de Hollywood e tal, né? Aquele personagem, por isso que faz tanto sucesso. Uma coisa que eu vi um cara falando num programa de TV, um policial falando num podcast, aqueles dois personagens que tinha na novela passada, que era a Glória Pires e o Tony Ramos, que eram caras de agronegócio, ricos, na cidade e tal, que eles mandavam matar todo mundo. Quem não gostava, ele não gostava de alguém, vou mandar matar. Eu vou, não sabe, era uma coisa assim. Eu vi esse policial, que eu não sei quem é, lá de São Paulo, Rio. Esse policial estava num podcast e ele disse: houve uma onda de pessoas mandando matar que a gente acredita aqueles personagens. Eu até ia comentar isso com o senhor e passou, esqueci, não comentei, agora me lembrei. Que, tipo assim, se eles fazem ali, o cara que já tem essa intenção, que tá ali, né? Ele meio que, aquele roteiro pode ser para resolver o problema dele também. Diz que no interior houve uma onda de pessoas mandando executar pessoas por causa daqueles personagens. Segundo uma avaliação daquele cara, né? Daquele policial. Sim, é que tu vê que são ideias que surgem à medida que eu ganho mais informação, né? Então, um filme desses também é uma informação que pode ser positiva no sentido de uma visão melhor de mim mesmo, ou um exemplo de como fazer as coisas que eu nem tinha ideia de como poderia ser feito. E da ideia, né? Da ideia, então é um crescimento das ideias positivas e também negativas, claro. Espero que tenham filmes do Woody Allen também, diz aqui a nossa amiga Vera Lúcia Guber Reis, né? E temos também aqui, claro, vai ter vários filmes, inclusive o Rogério, que está conversando comigo aqui, ele diz que o Marco é formado em cinema em Los Angeles, e o segundo filme, o Marco sugere que seja Embalos de Sábado à Noite. Tu vê que é um filme antigo, né? Uhum. E ali tem muita loucura, né? Tem, então, exatamente esse é o objetivo, né? De criar situações e impactos que são positivos subjetivamente e impactos negativos, como esse policial falou, né? Que as ideias de Terra e Paixão me deram uma ideia de como exterminar o meu inimigo, né? De um jeito mais sofisticado e malandro. Pois é. E o Ricardo Coelho quer saber por que logo Barbie na estreia do Cine Psiquiatria. Não, porque Barbie mostra bem, né, como idealmente eu tenho uma vida que é a Barbie maravilhosa, que é de plástico e vive no mundo virtual, onde nada a ataca, e quando se entra no mundo real, como é diferente a realidade aqui e agora do mundo real, né? Então, é as duas passagens, né? E para concluir... A onipotência e soberania, né? Num ponto maravilhoso. E depois tu entra no real. No real. E quando a gente cai na real é horrível, né? Aí... Então tá...
Bom, doutor Maia, a responsabilidade do doutor Maia é a seguinte, segundo o doutor Rogério da Paz, tá? O pessoal está organizado, são esses os convidados, e o doutor Maia é a verdadeira maionese. Tá? Palavras do doutor Rogério da Paz. A verdadeira maionese. Verdadeira maionese. Se por acaso não tiver boa, estraga tudo, né? Ou dá aquele tom maravilhoso, único. Diz para o Rogério que eu vou agora no supermercado e comprar a verdadeira maionese. Muito bom, doutor Rogério. Doutor Maia, muito, mais uma vez, sempre vou agradecer, assim, muito mesmo pela companhia e pela disponibilidade que o senhor tem de nos atender e conversar com a gente aqui nos sábados. Tá certo? Certo. Muito obrigado. É mesmo. É um de prazer verdade. E um abraço, então, para ti e para os ouvintes. Isso aí, gente. Cheguei ao final aqui, chegamos ao final, não é? Muito obrigada por todos os amigos. Não esqueçam que hoje, às 15 horas, lá no Largo Glênio Pérez, na frente do Mercado Público, no centro de Porto Alegre, às 15 horas, uma grande manifestação de todos aqueles a favor da democracia, não há anistia, nem hipótese de anistia aos golpistas, e também um posicionamento em relação aos direitos e ao genocídio que está sendo praticado contra os palestinos lá na faixa de Gaza. Quero agradecer para todos, obrigado, bom final de semana, muita paz acima de tudo, tá? Não encrenca com nada nem com ninguém. E na segunda-feira, se tudo der certo, eu pretendo voltar aqui a partir das 9 horas, se tudo funcionar direitinho. Grande beijo e até lá.